Então hoje vamos falar de identidade própria, vamos falar da nossa voz na dança cigana, vamos falar da importância da gente construir uma personalidade própria. Sim, nós temos uma personalidade própria. Se vocês disserem agora para mim aqui que eu tenho identidade própria, olha aqui meu rosto, meu cabelo, meu corpo, nós somos únicas, nós somos mulheres diferentes sim uma da outra, então nós temos a nossa própria personalidade, a nossa identidade. Por isso que hoje a gente pode dizer assim, não tem ninguém que vai ter o mesmo número da identidade, por isso que a gente fala de identidade na dança. Porque nós precisamos sim galgar o nosso aprendizado, a nossa força para essa identidade própria, para essa identidade real. E quando a gente fala identidade real, nós estamos falando da nossa essência. Quando nós falamos da nossa essência, é algo muito único, muito característico. E se a gente não segue a nossa essência, a gente enfraquece, a gente desiste, a gente tem frustrações. Então, é essa essência única que existe dentro de nós, que nós temos que despertar dentro da dança. E aí sim, a gente se empodera, e é aí sim que a gente conquista, que a gente tem sucesso. Porque o sucesso é o quê? É a nossa forma de conduzir a dança de acordo com os nossos objetivos. Porque o meu sucesso não é o mesmo sucesso que o teu, que o da nossa amiga. O sucesso vai depender, lógico, dos objetivos de cada uma. Então, eu estou em busca do meu sucesso porque eu tenho objetivos dentro da dança cigana que me levam a querer mais e a galgar para aquilo que eu desejo, para que eu tenha conquista cada vez mais, para que eu tenha cada vez mais sucesso naquilo que eu busco. E cada uma de nós, se a gente não tem isso claro, se a gente não sabe o que a gente quer, que lá na nossa segunda tentativa aqui da nossa live, vocês já estavam colocando o que vocês buscam, vocês já estavam dizendo que vocês querem aprender mais, que vocês querem mais técnica, que vocês querem ter saúde, que vocês querem brilhar, que vocês querem se sentir felizes, se sentir plenas, que vocês querem autonomia, que vocês querem riqueza, magnetismo. E veja assim, magnetismo sem identidade própria, isso não acontece. Né? Então, vocês estavam colocando antes para mim, eu li os recadinhos de vocês e vocês já estavam falando nisso. Então, é esse o caminho. Quando a gente fala em identidade, é como se nós construíssemos uma dança única, aquela que é só nossa. Sim, a própria dança cigana tem uma identidade comum, que são os manejos de saia, as saias, as cores, a forma de conduzir o corpo, a própria técnica que a gente vai construindo, ela é muito parecida, é a identidade da dança cigana. Então, a identidade do povo cigano, a cultura cigana, expressa naquela dança. Que essa identidade da cultura cigana expressa nessa dança, é que traz esse magnetismo da cultura e da arte da dança cigana, da arte do povo cigano. Então, isso é uma identidade. O povo cigano tem uma identidade própria. A dança cigana, em comum, ela também tem uma identidade própria, que a distancia, a que fica específica, que é só daquela dança, independente se nós temos outros estilos de dança. Então, sim, o que diferencia uma dança da outra é essa identidade, mesmo que nós tenhamos aí formas de conduzir o corpo dentro dos estilos de dança, do próprio estilo de dança cigana. Né? Então, nós temos lá a dança russa, dança húngara, romena, egípcia, a nossa brasileira. Então, tudo isso aí é o que diferencia essa identidade. E essa identidade é que faz com que a gente tenha essa força. Então, o que acontece aqui, gente? O que eu preparei aqui para vocês? Como nós conquistarmos essa identidade própria? Então, como eu consegui conquistar? A gente já sabe o que a gente quer. A gente quer
essa identidade própria, a gente quer ser única, a gente quer se destacar pela nossa própria personalidade. E como que eu vou me destacar com a minha própria personalidade se eu não encontrei a minha própria voz? A minha voz do meu movimento. Então, assim, ó, eu vou colocar aqui passos para vocês observarem o que vocês estão fazendo, porque isso é um passo lento, não é algo que a gente conquista da noite para o dia. Não é algo que você começa a dançar, que você começa a aprender e você já diz assim, ai não, eu sou autêntica. Autenticidade nós temos. O problema é que quando a gente vai conquistar essa identidade como se fosse lá na nossa fase madura do nosso aprendizado. Então, o que as crianças fazem? O que os adolescentes fazem? Eles vão pela imitação, eles vão o que? Eles vão aprendendo palavra por palavra, daí depois formam uma frase, depois aprendem a escrever, a se comunicar. Então, é dessa forma que nós também vamos criando a nossa linguagem da arte, a linguagem da dança. Quando está lá naquela fase da adolescência, então a gente pode até dividir aqui a nossa dança nessas fases. Então eu acredito que todas vocês já estão assim, já passaram pela fase da infância, principalmente vocês aí que já se apresentaram, que já estão fazendo seus próprios vídeos, que já fazem parte de um grupo, é como se já soubesse os movimentos básicos, já sabe fazer uma frase musical, já consegue compor uma coreografia, não importa se está muito bonita, muito elaborada ou não, mas já consegue ter essa leitura do que é a dança cigana, já sabe os movimentos que compõem a dança, pelo menos os movimentos básicos, os floreios. Isso tudo é como se a gente construísse na nossa infância da dança. E aí a gente não tem ainda a nossa própria linguagem, a gente tem a linguagem de quem nos ensina. Então, assim, eu estou passando a minha identidade para vocês, a minha metodologia, a minha forma de lidar com a dança, a minha personalidade, ela está nessa metodologia que eu passo para vocês. Essa é a minha identidade. Então, a minha identidade está nessa gama de possibilidades, nessa liberdade de movimentos e essa gama de possibilidades de elementos cênicos, de criações, grandes criações, do espetaculoso, que eu quero tudo muito bonito, que eu quero tudo muito detalhes. Essa é a minha personalidade, essa é a minha identidade. A forma como eu me visto, como eu digo para as minhas alunas, essa é a minha identidade, eu repasso a minha identidade. Então, quando as pessoas pensam quem é a Sílvia da dança cigana, as pessoas têm uma pequena lembrança da Sílvia dançando no palco. Ai, ela gosta de girar, ela gosta de fazer isso, ela faz assim, ela gosta de dançar músicas diferentes. Essa é uma identidade. Entende? Mas isso eu construí não porque alguém me falou que tem que ser assim. Isso eu fui percebendo que essa é a minha linguagem, essa é a minha voz. E eu repasso a minha voz e a minha linguagem. Então a gente sempre vai precisar, sim, de um mentor, de uma mãe, de um pai que ensine, de uma professora que ensine. Esse beabá, essa construção da técnica, esse aprimoramento, a gente precisa. Sem isso, a gente nunca vai ter identidade própria. A gente precisa receber essa base, essa força de alguém. Porque lembra que a gente já falou aqui de força e de brilho? Brilho e força a gente tem quando a gente identifica o brilho e a força das outras pessoas e quando alguém também repassa esse brilho e essa força para a gente. Então, isso é bem importante. E talvez aí algumas meninas ainda estejam na fase da adolescência da dança cigana. E é nessa fase da adolescência da dança cigana que a gente olha o que é bonito e que a gente fica com medos, a gente vai na imitação, a gente quer ser como o todo, a gente não identifica direito quem nós somos, nós vamos lá na fiusa de uma, da outra, então a gente fica ali cambaleando, a gente está muito suscetível a críticas, a gente se abala com mais facilidade. Então essa é quando a gente ainda não tem a nossa identidade própria, a nossa própria voz, a nossa própria linguagem.
Como, quando é que a gente aprende a ter a nossa voz? Nem sempre é na vida adulta, mas às vezes é lá na maturidade. Então, talvez a gente precise chegar na maturidade da nossa dança cigana, não na nossa idade agora, que a gente está falando agora. Estou falando do processo de aprendizado da dança. Talvez a gente tenha que estar, às vezes, lá na nossa maturidade, na nossa fase adulta, ou quem sabe quem não conquista isso já na adolescência. Já é uma adolescente assim convicta daquilo que quer, daquilo que busca, que já está mais focada, que já está mais direcionada, que tem menos medos e que já sente que a dança para ela tem que ser daquela forma. Então não é bem assim para a gente identificar se nós temos essa identidade, essa força própria. A gente precisa ir percebendo se isso realmente está acontecendo com a gente. Então agora abre os olhos, percebam bem se vocês estão conseguindo fazer isso, porque isso é muito importante para vocês nessa fase. Nessa fase agora que vocês estão vendo que vocês são capazes de fazer. Então, o que acontece que trava isso? E por isso que às vezes eu fico falando para vocês, e vocês que estão aqui geralmente é porque já estão na mesma linha de pensamento que a minha, porque semelhante atrai semelhante. Mas eu estou dizendo e afirmando com todas as letras, a mistura, o querer aprender todos os estilos ao mesmo tempo, só vai fazer com que você não crie voz própria, com que você não tenha identidade única, com que você não tenha força da tua própria essência. Nós só conseguimos a nossa própria essência quando nós descobrimos qual é a dança que está realmente aqui dentro do nosso peito. Qual é a que pulsa de verdade no nosso coração. Não que as outras vão ser melhor ou pior. E é aí que a gente descobre a nossa voz. Então descubram, porque esse mundo da dança cigana é um mundo muito amplo. É um mundo que traz o mundo da dança. Então você imagina você ter múltiplas personalidades. Veja se você vai ter uma voz ativa em alguma dessas múltiplas personalidades. É como se você caísse em descrença daquilo que vocês têm. Acontece que se nós perdemos essa identidade própria, essa conexão de verdade com aquilo que a gente quer, a gente acaba achando que está fazendo algo, mas não está fazendo. Então veja que o quanto isso é complexo para a gente entender e para a gente se entender. Então, uma das coisas é assim vocês identificarem o estilo que vocês realmente querem, tá, gente? Então eu acredito que se vocês estão aqui, vocês querem muito o estilo brasileiro. Então, para vocês, para vocês, meninas, para vocês que estão aqui e que são já do método Silvia Bragagnolo, eu quero falar aqui um segredo que talvez só vocês assistam lives assim, outras pessoas que simpatizam com a dança cigana estilo brasileiro. Às vezes as pessoas que estão com esses focos todos aí acabam perdendo aquilo que elas realmente querem, que é seguir algo que elas realmente querem fazer. Tem uma coisa que é muito, muito importante e que eu aprendi nessa vida de bailarina, que eu aprendi através desse autoconhecimento e que hoje eu tenho o prazer de falar isso para vocês, que é honrar aquilo que é nosso. Qualquer bailarina que hoje dança a dança cigana e que despreza, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Que despreza a dança cigana, que acha que ela é menos, que acha que ela não é tão bonita, que acha que ela se aprende facilmente, que acha que ela não tem força quanto um gauase, quanto um rusca-romá, quanto uma caubélia, que são as outras danças ciganas do mundo. Qualquer pessoa que ache isso, ela nunca vai ter força. Se conecta de verdade com aquilo
que está na nossa essência criadora. A nossa essência criadora é a essência que nós precisamos se reconectar ou se conectar de verdade. Porque sem a gente estar conectada com a nossa essência criadora, pode ter certeza que a gente jamais vai ter uma voz real dentro da dança cigana, uma voz única, uma identidade única na dança cigana. Então, vejam o quanto isso é importante para nós hoje, perceber que a força de tudo hoje está na dança cigana brasileira, porque foi ela que trouxe todas as outras. É como se a gente dissesse que ela é a nossa mãe. Ela é a mãe de todas. Mesmo que ela seja a última nessa escala de danças ciganas do mundo. Nós podemos começar lá para a Índia, daí passando pela Europa, passando pelo Egito, e que vem vindo até chegar aqui no Brasil. Que podemos dizer que a dança cigana brasileira, ela é a mais jovem de todas, né? Ela é a última de todas. E por isso que ela é a última de todas, por isso que ela tem essa essência de todas. Sim, nós estamos conectadas a todas, nós estamos na essência dessas todas, de todo o povo cigano do Brasil, de todo o povo cigano do mundo. Mas quando a gente se fala na criação aqui, dessa vertente, desse estilo, a gente tem que falar em Brasil, que são as pessoas que estão aqui. É como se a gente não valorizasse aquilo que está aqui. Aquela dança portuguesa, aquela dança indígena, aquela dança afro-brasileira, aquela dança europeia que veio para cá e todas as danças que se fundiram aqui e que se formaram junto com a cultura cigana, essa dança com característica própria. Então, a partir do momento que a gente vê a grandiosidade que é isso, a gente começa também a sentir que a gente parece grande quando está com aquela saia, com aquela roupa toda. Então, veja o quanto isso é importante. O quanto isso traz para nós como se fosse a grande força para a nossa dança. Então, vamos nos conectar com isso, porque isso é uma das coisas que é um ponto para mim que eu acho que ele fica oculto para muitas bailarinas, que muitas bailarinas não se dão conta disso, mas que a gente pode estar se fortalecendo nisso. Então, isso é muito importante. E outra coisa, gente, é o aprendizado sistematizado, é a técnica construída aos poucos. É não pular fases, como eu sempre falo. A gente ir construindo técnica, ir aprendendo a fazer e aplicando o que a gente aprende. Ninguém cria voz e identidade própria sem aplicar e repassar aquilo para o palco, ou para um vídeo, ou para qualquer coisa que nós precisamos. Não adianta eu ficar só dançando em casa. Não adianta eu achar que eu vou aprender e eu não vou me apresentar e eu vou aprender totalmente e vou criar uma identidade. Não. Eu preciso me apresentar muito. Eu preciso me permitir fazer muitos vídeos, dançar com a minha essência muitas vezes, com aquilo que eu já aprendi. Eu preciso pôr em prática. Então, quanto mais vocês fazem, quanto mais vocês praticam, quanto mais vocês criam, quanto mais vocês dançam coreografias prontas, quanto mais vocês praticam e colocam em prática a expressividade para o mundo, mais é como se fosse um tijolinho dessa grande construção da identidade própria. É como se nós fôssemos enchendo o nosso corpo de características nossas. Sim, com agregados, com aquilo que a gente aprendeu. Mas aí eu danço e de repente eu percebo qual é a minha luz. De repente eu começo a perceber assim, nossa, eu extravaso quando eu estou romântica, eu extravaso na música rápida, e eu vou começando a identificar o que me move. O que está me movendo de verdade. E aí eu começo
a não sorrir porque tem que sorrir. Eu sorrio de dentro para fora. Eu sorrio porque está o sorriso aqui dentro. E aí não preciso mais abrir e aparecer meus dentes sorrindo, porque isso ali já está ali. E aí aquilo já vem no brilho. Eu tenho que me permitir ser feliz com a dança. Sem essa permissão de ser feliz, de ser aquela pessoa que está vibrante, a gente não consegue conquistar a nossa própria luz, a nossa própria identidade. Então vai se permitindo cada vez mais, vai trazendo cada vez mais qualidade técnica, porque sem técnica a gente também não vai conseguir ir muito adiante. A gente precisa do aprendizado, sim. Porque daí eu não consigo, através de um aprendizado sistematizado, transformar aquele movimento num movimento único. Eu vou estar sempre colando, eu vou estar sempre espelhando alguém, eu vou estar sempre achando alguém bonito e tentando fazer bonito aquilo que as pessoas estão fazendo. Então comecem a identificar aonde a luz de vocês se apaga. Eu percebo assim que as minhas alunas, elas têm uma luz muito grande, elas se iluminam quando elas estão em grupo. Essa é a identidade do meu grupo presencial. Elas se iluminam, elas têm força, é como se fosse uma identidade própria de cada uma, mas que quando elas estão unidas, elas criam uma força muito grande. Então já dá para identificar que elas têm isso, dessa união de força uma com a outra, que uma ilumina a outra. E isso é muito, muito legal de ver. Mas também cada uma que agrega quando está se apresentando em grupo, também tem a sua própria luz, o seu próprio jeito de ser, a sua própria forma de olhar, a sua própria forma de interpretar. E aí isso começa a ser natural, não é forçado. Então começa a identificar isso para que vocês possam cada vez se iluminar mais e mais e mais. E esse brilho, essa força, venha a reverberar cada vez mais na vida de vocês. Isso, Vina. Porque quanto mais coreografias, a Vina está dizendo que ela está focada em aprender mais coreografias. As coreografias fazem com que a gente crie muita técnica. Porque para aprender uma coreografia, a gente precisa repetir milhares e milhares de vezes. E essa repetição faz com que o corpo assimile formas e condução que são conduções automáticas. E quando a gente vai trazer a nossa própria forma de conduzir, isso já está internalizado. É para isso que serve coreografias. Entende? Então, a coreografia, aprender coreografia é uma das formas muito eficazes da gente construir essa técnica, para que quando eu for dançar improvisadamente, o meu corpo, o meu cérebro, a minha coordenação motora, ela esteja treinada a fazer uma coreografia num determinado momento, instintivamente. Por isso que é importante, sim, dançar e coreografar, e aprender a coreografar, aprender a coreografia dos outros, dançar coreografia, dançar. Porque criar uma coreografia do nada, instintivamente, a gente pode até fazer, mas pode ter certeza que sem esse progresso que a gente vai construindo no nosso decorrer do nosso tempo de dança, pode ter certeza que sem esse progresso a gente não vai chegar lá. A gente pensa que está com identidade própria, mas a gente só está reverberando aquela dança instintiva, solta, né? Aquela dança instintiva, solta, e que eu não quis passar pelo processo real de aprendizagem da dança. Então tem que cuidar muito com isso, porque a gente cambaleia muito nisso. Isso, Joseli. A gente vai se tornando mais confiante. Cada vez mais que a gente está adquirindo a nossa identidade própria, a gente vai criando o quê? Autonomia, confiança, autoridade, beleza,
Magnetismo, quando a gente começa a dançar, a gente começa a criar essa conexão com as pessoas de verdade, quando a gente está de verdade. Porque a identidade própria traz verdade para a nossa dança. Então veja, se eu escolho uma música para as pessoas não me criticarem, se eu escolho um movimento porque ele é bonito e a outra professora faz e eu quero fazer também só porque ele é bonito, ele impactou na dança da outra professora, cuidado. Eu posso aprender aquele movimento, mas eu tenho que ver se não é eu querendo me moldar na identidade de outra pessoa. Ok? Isso é bem. Então vamos fazer uma investigação. Vamos começar por essa investigação. Como eu me sinto? Como é o meu figurino? O que que eu penso quando eu estou criando? Quando eu vou fazer algo? Se vocês vêm dançar como as meninas vieram, vocês vieram dançar aqui em Floripa? Para ter uma identidade própria do nosso grupo. Essa identidade que compõe o todo. Eu disse, tem que ser assim, 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 assim. E por que eu quis assim? Porque isso forma nós numa identidade própria, uma identidade de grupo. E aí, se vocês verem outro grupo, aquele outro grupo, ele também está com a sua própria identidade, com a sua forma de ser, sua forma de conduzir, quando é em grupo. E agora estamos falando de uma coisa mais pequena ainda, que é a nossa própria identidade. Dentro daquele grande grupo, qual é a nossa própria identidade dentro daquele grupo? Ok? Então, meus amores, lembrando tudo que eu falei para vocês, esse honrar a dança, honrar essa forma de ser, a nossa própria identidade, honrar o povo cigano do Brasil. Então, veja o quanto isso é importante. Voltou aqui, vamos lá. Tô tendo que criar várias cenas aqui para continuar essa live. Hoje foi a minha superação com a internet, né, gente? A nossa, juntas aqui. Vamos lá, então, meus amores. Vamos para o nosso baralho. Espero ter, no meio dessa loucura que foi hoje, essa transmissão louca, espero que vocês tenham captado a mensagem que eu quis passar para vocês. E eu quero ter aqui, pelo menos, uma tiragem dentro do baralho, né? Para que a gente possa estar se fortalecendo também com essa ferramenta aqui do baralho cigano da dança. Então, agora, meus amores, vamos lá. Vamos ver o que o baralho fala para nós? Qual o conselho que ele tem? Se vocês querem trazer esse assunto da identidade, vocês podem trazer um outro assunto que esteja numa demanda nesse momento. 1, 2 e 3, já coloca aqui no chat pra gente. 1, 2 ou 3. Vamos lá, carta número 1. A cigana do jarro. Essa cigana aqui, ela vem falar para vocês, meninas que tiraram o número 1, que escolheram a carta número 1. Ela está falando para vocês sobre amorosidade. Essa carta aqui vem trazer para vocês uma mensagem muito legal, que é a maleabilidade, a amorosidade. Essa cigana do jarro, ela vem dizer para vocês que vocês precisam ser mais amigas, sabe aquela coisa que precisa se conectar com algo que traz uma reunião de pessoas, que traz uma comunicação, uma conversa amiga, uma conversa daquela que a gente ouve, compreende, que a gente não quer mudar as pessoas, que a gente não quer mudar o mundo, que quer mudar tudo o que acontece, que a gente vai contra as coisas. Então, nós estamos falando aqui justamente disso, daquele honrar, daquele identificar que aquela pessoa é a única, que ela está daquele jeito porque ela está fortalecida com a sua história. Então, é compreender a história do outro, ser maleável, ser flexível, olhar com amorosidade, trabalhar esse chakra aqui do coração, que é a cura do relacionamento, é a cura daquilo que eu quero,
da minha conexão, que seja com o dinheiro, que seja com a saúde. É eu estar maleável com a vida. É eu estar compreendendo a vida, dizendo sim para aquilo que aparece para a minha vida, resolvendo os meus problemas, mas sem querer mudar o mundo. Então, essa carta aqui, a carta número 1, vem trazer essa mensagem. Então, mais maleabilidade, meus amores, da carta número 1, mais flexibilidade. É a carta da água, do elemento água, aquele que leva, aquele que se comunica com tranquilidade, é aquele que traz amor, que trabalha com a lua da intuição, trabalha com o feminino. E agora, a carta número 2 é a cigana do leque. A cigana do leque, ela já está aqui com uma comunicação com o mundo, mas uma comunicação mais empoderada, já digo, tá? Que é uma comunicação em que a gente determina aquilo que a gente quer. Então, o leque está representando aqui como se fosse o elemento ar, aquilo que eu me conecto com aquilo que eu quero, identifico aquilo que eu quero e, se for necessário, eu corto aquilo que é necessário dentro da minha vida. Então, eu preciso cortar aquilo que já não me serve mais. Então, o leque aqui vem para fazer os movimentos no ar, a minha dança, em que eu me conecto com aquilo que eu realmente quero. Que eu me conecto com a força criadora que existe dentro de mim, com a minha essência, aquela essência da mulher feiticeira. Então, meus amores, pensa o quê? Que essa carta aqui vem trazer para vocês tudo isso que é necessário para que a gente tenha uma vida mais leve, mais tranquila, que é essa conexão com a vida em que eu identifico e eu corto aquilo tudo que eu preciso cortar. Então, se eu preciso ter uma conversa com alguém, eu vou lá e converso. Se eu preciso dizer, não posso mais fazer isso da minha vida, eu vou lá e vou em busca daquilo e me conecto com o meu pensamento, eu me conecto com a minha força de conduzir a dança ou a minha vida, eu me comunico com a vida. Eu mostro tudo aquilo que eu preciso mostrar para a vida, da forma que eu tenho que mostrar. Então, eu tenho que me impor. Então, essa carta número 2 vem trazer isso para vocês, que é vocês se imporem um pouco mais, determinarem o que vocês querem, conduzir a vida da forma, então decidam e agora façam, tá? Essa carta está muito conectada aqui com esse chakra da comunicação, com o chakra também aqui da intuição, em que você traz para o teu pensamento, corta as energias daquilo que você precisa cortar e vai em busca daquilo, do teu sucesso. E a carta número 3. A carta número 3, ela está conectada com essa força da vela, a cigana da vela, que é iluminar, é brilhar, é vitalidade, é força, é sol. Então é assim, é dinheiro, mas se eu estou querendo mais dinheiro, se eu estou querendo mais brilho, se eu estou querendo impactar mais, se eu estou querendo mais, se eu estou querendo brilhar, essa cigana da vela aqui, ela traz essa iluminação para os teus caminhos. Então a cigana da vela diz que você precisa ir em busca daquilo que você deseja. Então faz uma dança, um ritual com a vela. Ilumina, olha para frente, vê que sempre há uma solução para aquilo que você busca. Então olha um pouquinho, se conecta, respira fundo, deixa o sol bater, essa que traz o sol, o magnetismo do sol. Deixa o sol bater na tua pele. Foi uma dança forte, empoderada, se empodera daquilo que você é, do teu brilho, da tua vitalidade, se conecta com a tua vontade de viver. Diga, eu quero viver, eu quero me iluminar, eu quero fazer. Então, continua fazendo esse caminho de busca
Não esmurece. Coloca a força do fogo, da vela na tua vida. Então, se você tá aí meio cabisbaixa, meio assim, desvitalizada, põe uma roupa amarela que tá trabalhando esse chakra aqui. Pensa na abundância, pensa na força que você tem como uma mulher abundante, próspera. Está falando isso para vocês, a carta número 3, que é você se conectar com a tua prosperidade, iluminar a tua vida, se conectar com o fogo, com a tua vitalidade, tua força de viver, tua vontade de viver. Vamos lá, vai em busca, meu amor, para qualquer situação da tua vida. Seja para o amor, seja para o relacionamento, seja para o dinheiro, seja para o trabalho. É isso que precisa, se fortalecer nessa prosperidade e na abundância. Saber que sempre há aí algo para ser visto, então abre os olhos, se conecta com a vida, com o sol, para que você perceba o que tem aí na tua frente, para você conquistar. Então, meus amores, um beijo. Adorei estar com vocês mais essa noite. Muito obrigada pela paciência que vocês tiveram aí com essas travas na nossa internet, mas é assim mesmo. Internet, às vezes, pode acontecer isso e a gente tá aqui sempre juntas, toda quinta-feira. Então, mesmo assim, mesmo desse jeito, a gente concluiu essa live e eu já estou fazendo isso aqui, assim, não querendo falhar nenhum dia, porque eu sei que isso nos conecta, isso nos fortalece, isso nos une. Então, é muito importante você estar aqui sempre. Para mim é muito importante. Então, muito obrigada pela tua existência, muito obrigada por você estar na minha vida. Muito obrigada por essa noite juntas. Um beijo e até a próxima.